Boa noite para quem entrou depois. Bom, vamos lá. Ai, que calor. Que onde eu moro tá bem quente. Como eu disse, meu nome é Vanessa, né? Vanessa Santos Santana. Eu sou licenciada em Física pela UFES e sou mestra em Ensino de Física também pela UFES. Bom, mas quem é a professora Vanessa, antes de tudo, né? Eu trabalho com alunos da rede pública desde 2018. Já trabalhei com pré-ENEM, com pré-Instituto Federal. Eu trabalho também orientando alguns alunos em grupos de pesquisas na área de astronomia. Então, meus alunos, eles já fazem trabalhos no formato acadêmico, submetem em eventos e recebem bolsas de iniciação científica. Hoje eu tenho uma aluna só, mas o ano passado eu tinha 10. E agora a gente vai entrar um pouquinho na física. A apresentação que eu preparei para hoje, ela tá bem simples, tá, gente? Entendendo que esse é um momento de ingresso de vocês aqui no cursinho, no Gentileza. Eu espero que vocês se sintam muito acolhidos. Então, eu fiz uma apresentação mais simples, assim, no sentido de não colocar muita física especificamente falando, mas falando um pouco sobre o que a gente vai ver no decorrer do ano. Então, quando a gente fala da física, e nós estamos em 3 frentes, né? Tem a Bianca e tem um professor que ele é novato, eu ainda não decorei o nome dele. Mas nós estamos em 3 frentes. Então, assim, a física, ela estuda do macro, e quando eu falo de macro, é do que tem de maior no universo, ao micro, que também tem relação com o que tem de menor no universo. Então, assim, a gente estuda um pouco sobre o universo expansão, sobre explosões de estrelas, quando a gente fala do macro, né? Buracos negros. Aí a gente vai reduzindo a escala, aí a gente observa, por exemplo, na nossa realidade, a trajetória de veículos. A gente observa também o tempo de reação de medicamentos nos nossos organismos. A gente observa micro-organismos diminuindo ainda mais a escala, né? E a estrutura atômica, que é na nanoescala para uma escala ainda menor. Então, para a física, é muito importante que vocês compreendam as unidades do SI. O que é o SI? SI é o Sistema Internacional de Medidas. Pessoal, se alguém tiver dúvida, em qualquer momento pode levantar a mão, pode perguntar, tá bom? Então, aqui a gente estuda, por exemplo, o ano-luz, quando a gente fala de objetos no nível macroscópico. Aí eu coloquei aqui como exemplo as galáxias, né? Então, quando a gente fala de galáxias, buracos negros, estrelas de nêutron, nascimento e morte de estrelas, enfim. A gente está falando de uma unidade de medida muito extensa, muito grande, que é o ano-luz. Quando a gente reduz um pouco essa escala, a gente pode chegar no quilômetro, por exemplo, né? Quilômetro é uma unidade que nós compreendemos. Quando a gente vai de uma cidade para outra, a gente percorre quilômetros de distância. Metros, que está ainda mais próximo ainda da nossa realidade. Eu coloquei como exemplo aqui a piscina, né, olímpica, que ela tem geralmente a medida em metros. O centímetro, que também está bem próximo de nós. Então, quando a gente vai medir o tamanho do nosso corpo para comprar uma roupa, por exemplo, pela internet, a gente usa a fita métrica e ela é calibrada em centímetros, que é uma unidade de medida. Tem também o milímetro, que está muito presente também na nossa vida. Aí eu coloquei como exemplo o grafite, né, que ele é medido nessa escala. Tem o micrômetro, que é uma escala um pouco menor,
a escala dos vírus, bactérias, micro-organismos, e o nanômetro, que já é a escala atômica mesmo, né? Seria a escala onde a gente consegue meio que manipular, né, as estruturas atômicas, como prótons, elétrons, nêutrons. Até aqui tudo bem, gente? Sim. Tudo sim. Sim. Então vamos lá. Então a gente também precisa ter uma noção do Sistema Internacional de Medidas. O que é o Sistema Internacional de Medidas? É uma forma que a gente conseguiu para poder dialogar, né, com todo mundo, falar a mesma linguagem quando a gente trata de medidas. Então, se eu quero falar no Japão quanto mede a minha mesa, e lá nos Estados Unidos, na Europa, eu uso o Sistema Internacional de Medidas. Então, para utilizar esse sistema, existem múltiplos, que a gente chama, que são esses que estão acima do metro. Ó. Aí aqui a gente tem o decâmetro, o hectômetro, o quilo, o mega, o giga, o tera, o peta, o hexa, o zeta, o iota. E a gente também tem os submúltiplos, que são aqueles que estão abaixo do metro. E aí entra o decímetro, centímetro, milímetro, micrômetro. Essas são algumas unidades, tá, gente? É óbvio que não estão todas aqui. Mas as principais, né? As que a gente vai usar bastante no decorrer do ano. Então, assim, num problema de física, muitas vezes, não cai o valor decimal para que você utilize esse valor no cálculo. O que cai pode ser a notação científica, que é esse 10 aqui elevado a 1, a 2, a 3, ou aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Ou cai a forma que a gente chama, né, aquele número. Aí, por exemplo, pode ser que caia só o M para se relacionar a mega, pode ser que caia só essa letrinha aqui, que é o micron, que é para falar um pouco de 10 a menos 6, ou nano, 10 a menos 9, né? Pode aparecer só o N. Deixa eu aceitar aqui. Então, assim, dependendo do problema, ele vai te dar o valor nessa estrutura aqui, ou de notação, ou usando essas letras aqui. Essa aqui é do alfabeto grego, tá? O micro. Ele é do alfabeto grego. Então, outra coisa que é muito importante na física, pra gente aprender a física, é separar o que é grandeza escalar do que é vetorial. Uma grandeza escalar, ela é definida pelo valor. Então, assim, se eu quero saber, por exemplo, o tamanho do meu celular, eu uso uma fita métrica. Essa fita métrica vai me dar o espaço que ele ocupa aqui, né? Se eu for medir a distância que esse celular tem de um ponto a outro. Esse valor é uma grandeza escalar. Mas existem grandezas que a gente não consegue apalpar para medir. O meu celular eu consigo pegar ele, né? Pegar uma fita métrica e lá, calibrar a fita na escala dele, botar lá do 0 ao tal número e ela vai fazer a medida, ela vai realizar a medida, eu vou anotar. Só que tem grandezas que eu não consigo medir com uma fita métrica, ou eu não tenho nenhum tipo de aparato assim, que eu não consigo pegar essa grandeza para medir, porque ela é muito abstrata. É o caso, por exemplo, da velocidade. Quando a gente vê um carro passando rápido, a gente sabe que ele está veloz, a gente sabe que ele tem uma velocidade alta, uma alta aceleração, mas a gente não tem como pegar a aceleração para medir, nem a velocidade para medir. Então, assim, a forma que a gente encontrou para medir é usando a grandeza vetorial, que são setas. Então, toda vez que você tem que aferir a medida de um objeto que você não consegue encostar, a gente utiliza grandeza vetorial. E
Para a gente utilizar essa grandeza, é necessário compreender que um vetor ele tem módulo, que é um valor, né? Ele tem uma direção, ou ele está para a direita ou para a esquerda, e um sentido, ou ele está para frente ou para trás. A partir dessa compreensão, eu consigo trabalhar com esses vetores, e aí eu consigo entender como funciona nessas grandezas que são tão abstratas, como eu falei, né? A velocidade, a aceleração, existem outras também, a força, né? A gente trabalha com a força, mas ninguém vê a força passando para lá, para cá, energia. Então, assim, são grandezas que a gente não consegue enxergar, pegar, tocar, então a gente utiliza os vetores para poder compreender melhor. Para a física também é muito importante as equações, porque é uma forma de descrever o fenômeno físico que a gente está observando. Se eu olho lá para fora e tá chovendo e tem raios, eu sei que aquilo é um fenômeno físico, os raios, né? E eu consigo demonstrar a interação, né, dessa força, que é a força elétrica, através de equações. Então, as equações são uma forma de traduzir para uma linguagem matemática o fenômeno físico que eu estou observando. E agora eu queria falar um pouquinho com vocês. Deixa eu ver se dá tempo, porque hoje a nossa aula vai ser mais curta, né? Por conta da acolhida que os meninos prepararam. Dá tempo, eu acho. Dar uma dica, né? De como a gente faz para poder aprender física, porque as pessoas acham que aprender física é mais desafiador do que as outras disciplinas. Mas, na verdade, o que a gente precisa é entender como estudar física para poder aprender com qualidade. Assim como nas outras disciplinas, você não vai aprender tudo sobre física. A primeira coisa que você tem que saber, né? E aceitar. Porque muitas vezes a gente começa o cursinho pensando assim, não, eu vou assistir todas as aulas, eu vou anotar todo o conteúdo, assistir videoaula depois do horário, e eu vou sair do pré-ENEM Gentileza sabendo tudo sobre física. Isso não é verdade. Não existe ninguém no mundo que sabe tudo sobre física, até porque a física é uma ciência, né? E como todas as outras ciências, ela está em movimento. Então, as coisas que eu vou ensinar para vocês hoje, pode ser que daqui a 10, 20, 100, 200 anos, um cientista derrube a teoria que eu ensinei e reconstrua ela de outra forma. Isso acontece recorrentemente na ciência. A gente tem como exemplo, mudando um pouquinho de área, a questão da vacina, né? Que até pouco tempo atrás tinha se encontrado a cura, né, para Covid, estava tudo certo, era só tomar uma dose de vacina, estava tudo ok. E aí a gente tomou a primeira dose e viu que não era bem assim, que ela protegia durante um intervalo de tempo e que era necessário tomar uma segunda dose, depois uma terceira. Então, assim, a ciência, ela funciona assim mesmo. Desse jeito que aconteceu com a vacina, acontece aqui na física também. Igual quando a gente pega para estudar a força gravitacional, por exemplo, que Newton descreveu tão lindamente, né, através das equações, e hoje a gente usa várias aplicações, né, da força gravitacional, que é o caso do elevador, do avião. Só que Einstein já derrubou isso, ó, lá em 1919, quando teve um eclipse aqui no Brasil. Não sei se tem alguém aqui do Ceará, o eclipse de Sobral, né, no Ceará. E Einstein, a partir dos dados que foram coletados nesse eclipse, ele jogou fora toda a teoria newtoniana que a gente utiliza até hoje para fazer um monte de coisa, como o carro movimentar, ônibus movimentar, avião, elevador, né, que eu falei. Então, assim, a ciência, ela tem esse movimento. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu quero que vocês não se cobrem tanto, vocês não precisam aprender tudo que a gente vai falar. É bom anotar, mas não existe aprender tudo, sabe?
vocês vão construindo um aprendizado no decorrer desse processo que vai ajudar vocês a conseguir uma boa nota no Enem para entrar na universidade, que é, acho que é, né, o que todo mundo espera aqui. Então, voltando aqui para o slide, como estudar física, né? Então, a física ela não é tão difícil assim como as pessoas falam. Ela requer atenção e esforço, mas como eu disse, como qualquer outra disciplina, se você for aprender português também tem que ter atenção e esforço. Se for aprender geografia também. Então, todas as disciplinas exigem isso de vocês. Além disso, se você começar a estudar alguma coisa pensando nas dificuldades, você nunca vai gostar, né, de estudar nada. Porque qualquer disciplina tem dificuldade também para aprender. O pessoal fala assim, mas geografia é mais decorar. Mas será que é mais decorar? Será que você não precisa entender o contexto? Será que você não precisa compreender também os fenômenos naturais que muitas vezes estão ali envolvidos, né? Principalmente quando a gente fala das mudanças climáticas. Então tem tudo isso. Tenha em mente que ninguém receberá bons salários para fazer o que todos podem fazer. Saiba que fazer mais, saiba fazer mais, seja um bom profissional, ou seja, um profissional raro. Então, se você aprende, se dedica, né, para aprender não só física, mas qualquer outra disciplina, e você tem um domínio maior do que as outras pessoas, a probabilidade de você conseguir um bom emprego, né, e trabalhar numa área que é mais requisitada, que tem menos gente com essa habilitação, é maior. É igual a área de TI, por exemplo, né, de tecnologia da informação. É uma área que dá muito dinheiro hoje, mas que tem pouca gente que trabalha, porque o pessoal não gosta muito de se dedicar tanto e é uma área que exige muito tentativa e erro, né? Que é o que pra gente da área de ciências é muito importante também. O pessoal que trabalha com tecnologia da informação às vezes passa o dia inteiro na frente do computador testando programações, tentando criar inteligências artificiais, mas a maioria das vezes dá errado. Então, é como se perdesse tempo, mas na verdade não perde, porque é graças a essas pessoas que a gente tem tantos aplicativos, né, hoje. Outra coisa importante não pergunte nunca que fórmula eu uso, mas sim como essa coisa funciona. Quais são as ideias envolvidas, né, nesse fenômeno, porque muita gente fica com aquele negócio, eu tenho que decorar a fórmula, aí decora, mas na hora de aplicar, como que você vai aplicar essa fórmula? Aonde você vai usar essa fórmula? Em que tipo de problema você vai utilizar? Então não adianta você decorar se você não souber como você vai usar. É importante que você compreenda o fenômeno. Muitas vezes você entender o fenômeno vai te ajudar a responder a questão sem fazer o cálculo. Então, assim, é mais importante você entender o fenômeno e as equações elas vão ficando na sua mente depois que você vai resolvendo vários exercícios parecidos. Você vai ver que ela já vai fluir normalmente na sua mente. Você não vai precisar ir lá consultar o material. Quanto mais exercícios você resolve, mais você vai memorizando as equações, mas dentro dessa perspectiva de entender onde usar ela, em que tipo de fenômeno usar ela. Então, é por isso que é tão importante praticar. Façam uma leitura cuidadosa da teoria, leiam com calma e verá que é mais simples do que parece. Aí, aqui é porque eu tirei do livro, aí ficou o trechinho do livro. Professora, Pode falar. eu vou ter que sair da aula porque meu celular tá travando, tá? Eu vou ter que desligar o celular. Não, tudo bem. Então, tchau, até a próxima. Tchau, até. Aí, aqui... Oi. Uma coisa, você vai poder disponibilizar esses slides depois pra gente? Posso, só que eles não vão sair com essas animações aqui não, porque eles estão no Canva, né?
Aí eu salvo em PDF, aí ele fica paradinho. Não tem problema não, só as escritas já tá bom, já é suficiente. Tá bom. Então, continuando aqui, gente, deixa eu ver quanto tempo. Dá tempo ainda. Então, assim, é bom que vocês formem também grupos de estudo. Na hora que eu passar uma lista de atividade, ou a Bianca passar, ou outro professor, né, da física, ou da matemática, química também, passar a lista, reúnam-se em grupo para poder resolver. Porque quando você ensina, você consegue aprender muito mais do que quando você tenta resolver ali sozinho, você fica quebrando a cabeça ali sozinho. Então, quando você, às vezes tem uma questão lá, você tá lá resolvendo, você não consegue, você conseguiu chegar até a metade, você não conseguiu finalizar. Mas aí o seu colega, ele tá vendo ali, ele não conseguiu chegar no começo, mas ele já tá vendo o final da solução, então um ajuda o outro. Então, por isso que eu coloquei aqui, ensine. Depois que estiver dominando o assunto, procure pessoas para ensinar o que aprendeu. Pode ter certeza que você jamais vai esquecer, né? Depois que você ensina, fica bem mais na sua mente a matéria que você está passando para frente. Professora, só um minutinho. Sim. Só para deixar claro, eu fiz um grupo, pro pessoal aqui no caso, eu fiz um grupo no WhatsApp pra gente ficar se conectando, tirar dúvidas e etc. Ai, que ótimo. Então, eu vou mandar um link lá pro pessoal. Eu sou a Lene, no caso, meu nome vai estar lá no grupo. Lene, aí me chamam, tá, gente? Só pra ficar mais fácil. Henrique tá com a mão levantada, ele quer falar também? Acho que ele levantou sem querer, então. Henrique Carvalho. Acho que foi sem querer. Nossa, ótimo que você fez o grupo. Isso ajuda muito também. Algo para não esquecer nunca, você não está perdendo tempo estudando, você está construindo um sonho. E quando você pensar em desistir, lembre-se de quantas pessoas sonham esse sonho com você. As pessoas da sua família, seus amigos. Então você fecha os olhos e pensa bem onde você quer estar daqui a alguns anos, para não desistir. Faça uma anotação, tenha um caderninho só pro pré-ENEM, né? E na disciplina de física, você anota os tópicos mais importantes. Muitas vezes eu vou falar aqui um tópico da física. Se você tiver dúvida, professora, você tem algum material complementar para poder me ajudar a compreender melhor esse fenômeno? Pode pedir, a gente coloca lá no Google Sala de Aula para vocês, para que vocês possam se aprofundar também, porque isso é importante. Então, anotar também ajuda a memorizar, é muito importante para poder entender a matéria. Então, sempre anotem, sempre pratiquem, né, através das atividades. É aquilo que eu falei, para que as equações entrem na sua cabeça por prática de resolução de exercício e não por decoreba e depois não saber aplicar. É fundamental resolver exercícios, isso eu também já falei, né? Então vou até pular. E tirem dúvidas sempre, nenhuma pergunta é idiota. A pergunta idiota é aquela que nunca foi feita. Então, tô no meio da aula explicando, você não entendeu, levanta a mãozinha aí no Meet, pode me interromper. Professora, você pode repetir, por favor? Professora, eu não compreendi aquele fenômeno que a senhora explicou, não entendi como que você aplicou essa equação. Eu não tenho problema nenhum em repetir uma ou duas vezes. Agora que eu vi aqui, deu a hora. Então, vamos finalizar. Deixa eu interromper aqui a gravação.